Opa, Naná. Oi, Varejo. No prego, rapaz, tá suado. Ixi, Maria. Lá no copo d'água aí, ó. Oi, Varejo. Pera Dá aí, eu não prego. posso não, eu tenho água mineral pra vender, né? Não, que é isso, Naná? Se eu der água, eu não vou conseguir vender as águas Mas vamos me dar um minerais, copo d'água aí, Naná. É pra vender. Mas vamos pra vender. Ei, é 10 real, viu? Uma água dessa por 10 real. 10 real. Não, Pra não, cá. eu vou beber. Mas por causa com sede é uma merda. Nota aí, vá. Vai levar? Vou, É. jeito tô com sede, Tá Naná. vendo? Se eu desse um copo d'água, ele não me compraria. Então eu tenho que vender meu produto. Como é que eu vou viver? Sobreviver pra pagar as contas? Graças a Deus, cheguei. E aí, Juarez? Eu tava esperando isso faz tempo, A viu? bicicleta deu prego. Essa poiqueira deu prego de novo? Deu prego de novo. Poiqueira não, bicicleta, tem nome. Isso lá é Ei, prego. peraí, tenha calma. Olha aí, olha. Passei ali em Leonardo, pedi um copo d'água a ele me vendeu essa garrafinha por 10 real. Imagina aí, 10 real uma garrafinha d'água O dessa. bicho é miserável. Meu Deus do céu, Aí né? não deu água pra você não. Deu não. Aí você besta comprou